Então, na verdade, hoje nós somos apenas 9 filhos. Sua mãe teve 15 filhos? 15 filhos. Meus pais tiveram todos os filhos, mesmo pai, mesma mãe, e ainda tudo de parteira. Naquela época ainda havia, né, essa questão de nascer de parteira em casa mesmo. E eu nasci de parteira. E o que acontece? Na nossa família havia a questão do câncer. Primeira pessoa que teve câncer na minha família foi o meu sobrinho de 3 anos de idade. E ele deu câncer no rim. Tirou o rim e aí, na verdade, não teve jeito. Ele veio a falecer com 3 aninhos de idade. Depois, a irmãzinha dele também teve câncer, bem na garganta. E com 12 dias do diagnóstico dela, ela veio a falecer. E depois veio uma sequência muito grande, tia, tios, primos, primas, e depois minha mãe, em 2025, véspera de Natal, 23 de dezembro de 2005, obrigada, gente, veio a falecer também com câncer no pâncreas. Ela, do diagnóstico até o falecimento, foram 32 dias. E depois o meu pai, em 2010, 5 de dezembro, também veio a falecer com câncer de próstata. E eu ficava muito incomodada com essa situação, porque eu falei assim, gente, não é possível. Será que toda a minha família vai morrer de câncer? Será que nós vamos perder toda a família para essa doença? E eu comecei a estudar os livros de Ellen White, que é a escritora, né, que nós temos, e estudei os livros dela, comecei a fazer vários cursos com o Dr. Silmar Cristo, fiz todos os simpósios que tinha na igreja, eu ia para os simpósios, e aí eu vi que realmente eu precisava mudar o meu estilo de vida, mudar a minha alimentação. E eu comecei a viver realmente a questão dos 8 remédios da natureza. E comecei a trabalhar isso com toda a minha família. Mas era muito triste essa situação, porque a última pessoa que a gente enterrou por causa do câncer foi o meu pai em 2010. E a gente já voltava do cemitério assim, ninguém falava porque a dor era muito grande, mas tinha na mente, quem será o próximo? Isso era muito, muito, muito real, porque sempre, daí 1 ano, 2 no máximo, aparecia alguém na família com câncer. E aí então, começando a estudar e viver esse estilo, novo estilo de vida saudável, eu comecei a passar também para a minha família, porque nem todos professam a mesma fé. E a partir de então, ninguém mais na família teve câncer, quer dizer, tiveram sim, tenho 2 irmãos, uma irmã e um irmão que tiveram câncer, mas conseguiram ser curados e não mais faleceu ninguém com câncer. Curiosidade, como era o estilo de vida deles, no geral? Então, meus pais, na verdade, comiam muita carne de porco. Fomos criados comendo carne de porco, né? Era aquela fartura na fazenda e tudo, mas muita carne, muita gordura, muita fritura, muito pão, entendeu? Com trigo, farinha branca. Então eu fui criada dessa forma. E não tinha essa questão assim de tomar o sol, e depois também tinha os meus tios, né, que faleceram com isso, questão de estresse por causa de mercado de trabalho. Então isso tudo foi agravando a saúde de todos nós. Então, como eu disse, ninguém mais faleceu desde o falecimento do meu pai, quando eu decidi, no dia que ele faleceu, não mais comer carne vermelha. Porque eu já tinha estudado que a carne vermelha aumenta em 40% a chance de ter câncer. E aí eu já parei ali do falecimento dele com a carne vermelha. E aí eu fui, depois parei com a carne branca,
parei com peixe, que eu achava muito saudável, adorava a muqueca capixaba, né? Que a muqueca capixaba é muito famosa, muito boa, mas fui parando com tudo. Hoje eu procuro, né, viver os 8 remédios da natureza e também comer de forma que seja um vegetarianismo estrito. Então, no caso, esta é minha experiência. E houve uma situação em que, na quinta-feira, o Dr. Guilherme colocou aqui para nós a questão do que eu até comentei com vocês, do pólipo, que eu tive pólipo no útero e eu fiz o exame e a médica falou, olha, a médica era minha cunhada até, ela falou assim, olha, você vai ter que operar, porque pólipo, conforme o Dr. Guilherme falou, não tem cura, não regenera, não tem cura, só um milagre mesmo. E eu estava com alguns e por isso vinha um fluxo bem grande e a minha cunhada tinha uma agenda bem lotada. Quando ela liberava para poder fazer minha cirurgia, aí na minha agenda eu não podia. Aí com isso foi passando um ano e eu orando a Deus e cada vez mais comendo de forma mais saudável e vivendo intensamente os 8 remédios da natureza. E depois, passado um ano, eu falei, você não acha melhor eu agora refazer o exame, que seria uma ultrassom, né, para ver, e para a gente ver se realmente, né, tem que fazer a cirurgia, porque eu não queria fazer de forma nenhuma. Aí ela disse, bem, já passou um ano, acho interessante você fazer mesmo. E na hora que eu estava ali fazendo o exame, a pessoa que estava passando ultrassom em mim e tal, perguntou, você está fazendo esse exame para quê? Isso era na segunda-feira. Eu falei, eu estou com cirurgia marcada para depois de amanhã, que seria quarta-feira. Mas cirurgia de quê? De pólipo, eu preciso tirar os pólipos que estão aí. E ela olhou várias vezes, porque ela não acreditou. Aí ela falou assim, mas não tem pólipo nenhum aqui. Amém. Amém. Na hora, eu olhei para o céu e agradeci a Deus. Aí ela, você tem certeza que tinha pólipo aí? Eu falei assim, olha, eu tô com uns exames ali, eu posso te mostrar. Que eu fiz aqui e tinha sim. Então, quer dizer, fui curada por um milagre de Deus. Glória a Deus. Amém. Tá. Então, eu trouxe para vocês aqui, na verdade, esses testemunhos e um resumo.